Começar já? Vamos lá, já estou gravando, a partir de agora estamos gravando, para quem também não conseguir assistir. Legal. Share screen, história do Chorifá. Então, a gente tinha parado na semana passada, né? A gente falou um pouquinho sobre o Chanren, um pouquinho sobre o contexto histórico conturbado, né, que estava vivendo nessa época, sobre a destruição do Templo Shaolin, e que o Chanren acabou desenvolvendo o sistema Chorifá a partir do ensinamento, primeiro, do tio dele, que o introduziu na arte marcial. Aparentemente não foram ensinamentos tão estruturados, tão sistematizados, né? Isso varia um pouco de história para história, que nem a gente falou, algumas consideram que ele ensinou para ele o Futgar. Depois, ele teve contrato com o mestre Liao Shan, e por fim, com o mestre Choi Fo, que foi o mestre que mais influenciou o Chanren, e é por isso que ele coloca o Cho Li Fa nessa ordem, né? Na ordem seria na ordem de importância, que esses mestres teriam influenciado ele, e o Choi Fo que teria ensinado para ele muito mais do que só o Choi Gar, o Kung Fu, Shaolin, mas a medicina tradicional chinesa, o Shan budismo, transformando o sistema Chorifá num sistema muito completo, né? Diferente do que muitas pessoas que olham para o Chorifá e falam, é um estilo extremamente pragmático, tal, só serve para luta. Não, pelo contrário. Embora ele seja extremamente eficiente em luta, diferente de outros sistemas de Chorifá, de outros sistemas de Kung Fu, que não são tão eficientes para luta porque não foram criados para isso. Foram criados em épocas que a China estava mais em paz, né, que o contexto histórico da China era uma coisa socialmente mais em paz. Então, existem sistemas de Kung Fu que não foram criados para a guerra, para serem tão eficientes no combate, mas eram extremamente eficientes em outros aspectos. O Chorifá, ele é um sistema muito eficiente em todos esses aspectos, né? A gente fala que ele é um sistema tão bom que serve até para lutar. E aí, a gente falou um pouquinho do contexto da Guerra do Ópio, dos 18 Lohans, né? E sobre a rebelião Taiping, que inicia esse processo de oposição ao governo da dinastia Qin, né? E que cria essa linhagem chamada de linhagem Hun Sin, que era responsável por essa oposição importante aí dos praticantes de Chorifá dentro de Foshan, né? Então, esse discípulo importante do Chanren, que é o Chanwen, é que teria ido à montanha Batpai, enviado pelo próprio Chanren para estudar com o monge Grama Verde as técnicas de palmas de Buda, e daí é que teria vindo a parte do Fut, do Fa, do Chorifá. Teria passado 10 anos lá e retornado como Chan Hun Sin, né, trazendo esse nome de a grande vitória que marca essa linhagem do Chorifá. Em 1851, a gente conheceu a escola, lá a gente ouviu uma palestra, né, sobre a história do Chorifá, a gente tirou foto aqui, ó, no altarzinho que eles têm lá, e todas nós das escolas recebemos essa flâmula que vocês podem ver que está presente lá na nossa parede, lá presa com todas as outras flâmulas. Na escola de Foshan, né, o processo da história, essa escola que a gente conheceu aqui, o processo da história que foi contado para a gente nessa palestra já era bem diferente, né? Eles já colocam o Chan Hun Sin como um cofundador do estilo por ter aprendido a terceira parte. E se a gente pensar nessa lógica, faz muito sentido. Ele foi responsável por 1/3, entre aspas, né? Uma de 3 partes do estilo. Mas, na minha opinião, é muito mais importante do que isso, porque isso é controverso. Tem gente que diz que o Fut veio do tio, tem gente que diz que o Chan Hun Sin não foi tão importante assim. Muito mais importante do que até a participação dele de subir a Bakpa e se encontrar com o Grama Verde e aprender, trazer uma parte a mais para o estilo do Chanren, muito mais do que isso. O Chan Hun Sin, para mim, na minha opinião, ele é extremamente importante por ter proliferado o Chorifá, né? Por ter transformado o Chorifá no que ele é hoje. Hoje o Chorifá é um dos sistemas mais populares na China e mais populares no mundo. É um sistema de Kung Fu extremamente popular, muito proliferado. E isso está muito ligado não à família do Chanren. Por quê? Porque, como a gente falou lá na outra aula, a escola de Kimui acabou deixando presa a linhagem dentro da família do Chanren. Eles ensinaram de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e aquela linhagem de Kimui acabou ficando por ali.
E foram os discípulos do Chan Heng, em especial esse discípulo, o Chan Hun-sin, que em 1851 fundou a escola de Foshan e que capacitou essa grande proliferação do sistema. E isso acontece já num contexto histórico diferente, né? Aqui, além de toda aquela coisa que a gente falou da rebelião Taiping e tudo mais, tem dentro dessa parte da rebelião Taiping, desse movimento de oposição ao governo, existe um movimento importante que é a Guerra dos Boxers. A Batalha dos Boxers é um movimento que a gente estuda até na escola, que foi um movimento em que vários artistas marciais, vários praticantes de arte marcial se opuseram ao governo usando as artes marciais para lutarem, né, contra as Forças Armadas. E o Cho-Li-Fa esteve presente nesse movimento, pelos alunos do Chan Hun-sin, pela linhagem do Chan Hun-sin, né, que tinha essa característica aí de pragmatismo. Nesse mesmo momento é que a China sofre as invasões japonesas. Então, por muitas décadas, a China fica... Por muitas décadas, não. De 1937 a 1945, o Japão tenta invadir a China e os chineses tentam lutar arduamente contra os japoneses. A gente vê um pouco disso no primeiro filme do Ip Man, né? O Grande Mestre. Se eu estiver errado, se o professor Renato me corrija. Mas a gente vê um pouco a invasão japonesa, né? Lá em Foshan. Sim. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente viu... Olha que legal. A gente viu lá em Foshan, na escola que a gente foi visitar, que eles criaram, inclusive, um kati, uma técnica com a espada japonesa. Uma técnica de Cho-Li-Fa, de Kung Fu chinês com a espada japonesa. Por quê? Para conseguir lutar com o adversário da forma como ele se apresentava. Então, se adaptando à necessidade, né? Transformando uma arma que era do oponente na arma dele. Então, eles criaram técnica de espada japonesa, que é a katana. Eles criaram técnica de toalha, a gente viu lá a kati da toalha. A gente viu o kati da calculadora, sabe aquela calculadora, aquele aba, que tem assim, árabe? A gente viu o kati da calculadora, por quê? Porque eram coisas que estavam presentes no ambiente e que podiam ser utilizadas como defesa. Para a gente ver como o Cho-Li-Fa, ele nasce exatamente nesse contexto do povo. Diferente, por exemplo, do estilo louva-a-Deus, que era um sistema praticado por nobres, que tinham muito tempo de treinamento, que desenvolviam armas extremamente finas, punhal, espada reta, técnicas extremamente minuciosas, né? O louva-a-Deus é conhecido como o estilo das 1000 facetas, né? Aqui não. Aqui os praticantes eles precisavam estar prontos para o ataque. E isso é que o Chan Hun-sin fez tão bem. O Chan Hun-sin ele consegue criar, além de aumentar, além de colocar mais uma parte dentro do estilo, né? Os ensinamentos do Choi Folk, os ensinamentos do Liao Chan, Choi Lai, Foot, palmas de Buda. Além de pegar os ensinamentos do monge Grama Verde e colocar dentro do sistema Cho-Li-Fa, o Chan Hun-sin é responsável por uma um desenvolvimento muito grande de técnicas, de movimentos, de katis, de luta, de combate, enfim, eficiência, né? O Chan Hun-sin e os alunos dele em Foshan, em 1851, foi o cara que colocou o Cho-Li-Fa para funcionar na Guerra dos Boxers, na invasão japonesa, na rebelião Taiping. Ele que foi o cara que ele e os discípulos dele colocaram o Cho-Li-Fa para funcionar, então tiveram que criar muita coisa e tiveram que fazer as pessoas comprarem a ideia deles, então proliferar também o sistema. E para finalizar com chave de ouro, ainda por cima, nessa época, daqui a pouco a gente vai falar, um pouco depois, né? Eu falei, as invasões japonesas terminam em 1945, a República Popular da China é fundada em 1949, né? Não ainda pelo Mao Tse Tung, mas logo em seguida, acho que é 1951, alguma coisa assim, em 1949 é pelo Partido Nacionalista Chinês, mas poucos anos depois o Partido Comunista já assume. Isso a gente vai abordar, só estou colocando esse contexto histórico aqui, agora, para abordar um tema que a gente vai falar mais para frente. Então, dentro da escola lá, olha lá que legal, a escola do Chan Hun-sin, esse aqui é o Chan Hun-sin, né, que é o Chan Win,
que voltou da Mountain Bike com o nome de Chang Hun Sim. E aqui algumas fotinhos, né? Aqui sou eu fazendo um cati lá. A gente teve a oportunidade de fazer uma troca de catis, né? Então, a gente fazia um cati do Brasil, aí eles mostravam um cati pra gente. A gente só tinha cati de mão, né? Porque a gente não levou essas coisas para lá, na China, mas a gente demonstrou os catis de mão, eles demonstravam o cati da toalha, ou cati de mão, cati de espada japonesa. Eu pus a espada japonesa aqui para lembrar. O professor Renato fazendo aqui também um dos alunos lá da escola. E aqui eu trouxe um videozinho lá do instrutor deles, fazendo um dos catis deles lá. É um vídeo curto, não tá o cati inteiro. Mas para vocês verem como, embora tenha muitas similaridades, também tem muitas diferenças, né? A gente vê... Olha lá, Léo, você que conhece os 3 Kinlais, tá vendo? Pro Choi Li Fa. Então, embora tenha muitas similaridades, também tem algumas diferenças muito legais. Fala, Léo, você ia falar? Eu ia comentar que nesse cati ele faz um guaimá, né, na verdade, né? Sim. Deu para entender. Na nossa família, a gente faz os 3 Kinlais no arco e flecha, no arco né? flecha, né? Kinlai. Eles fazem no guaimá. Kinlai. Então isso é bem legal. É interessante isso aí. É bem legal. E aqui um pedacinho para o professor Renato também fazendo um cati lá. O professor Renato, na época que ele foi para a China, que a gente foi para a China, ele estava com o braço lesionado, né? Tinha acabado de romper o tendão, né? Tava se recuperando. Então ele acabou não fazendo demonstração para os chineses, mas ele depois fez um catizinho devagarzinho no ritmo dele. E é um momento histórico, né? Fazer um cati no chão onde o Choi Li Fa praticamente nasceu. Muito legal. Muito legal. Sim, Léo. Fala, professor. Um comentário rapidinho. Léo Machado, o senhor que é mais antigo, não tem a ver com a história do Choi Li Fa, mas acho uma curiosidade bacana, até mesmo porque foi falado em guerra. O senhor sabe me dizer por que se usa os qiais, além da questão energética, Léo? A gente sempre fala que uma das 10 regras do Choi Li Fa, uma das regras é usar o qiai, né? O qiai ele tem todo um aspecto energético, você libera o seu chi através do seu dantian, né? Mas você sabe algo mais sobre isso? Mas isso em relação na época das guerras em si, você está falando? Sim. Isso. Me veio por causa da guerra. Realmente não sei. Talvez algo para diferenciar. Tipo, que uns fazem ciclo, outros fazem pó. Realmente não sei. Perfeito. É exatamente perto, isso, né? Tá, Léo? Então, por isso que existe ciclo, ó. Tem linhagens que usam outros quiais, né? A gente teve numa demonstração que, como é que o rapaz falava? Cada vez que ele dava um comando, ele... Lembra, Léo, aquele mestre Alexandre lá? Então, é exatamente isso, Léo, tá? Só uma curiosidade. Então, existem linhagens que usam quiais diferentes, exatamente por isso. Na guerra, era tudo muito parecido, né? O japonês e o chinês. Então, eles tinham que usar os quiais para se identificar quem ele era do exército chinês, entendeu? Uhum. Então, só essa curiosidade para aproveitar o ensejo. Segue em frente, Léo. Bem da hora isso. Olha aqui que legal que eu achei, enquanto o professor Renato falava, um videozinho aqui das crianças sendo treinadas lá pelo mestre. Ó. Em Foshan. Sao Choi, Da Choi, China. Hong Jong, tá vendo? Movimentos realmente conhecidos por nós, embora com algumas diferenças, né? Aí acho que aqui é o professor mostrando para eles. Ó. Olha lá. Hong Jong, Dilma, Fujó. Né? Os golpes que a gente conhece, com os mesmos nomes que a gente fala, Sao Choi, Biljam, sentido, Guajoi, Komjong, né? Biljam, Dilma, China. Então, bem legal esse vídeo aqui também. Bem bacana. Não sei se deu para vocês ouvirem ou se deu só para vocês verem. Ficou um pouco baixinho para ouvir, mas eu achei da hora. Mas ele falava Dilma, China, não sei o quê. Muito legal. Muito bacana. Então, vamos lá. Então, trazendo exatamente essa coisa, né, para a gente aí, de, pô, o Chang Hun Sim, ele é o quê? Ele foi aluno do Chan Hen, ou ele foi discípulo? Ele foi aluno, depois ele passou a ser discípulo do Chan Hen, depois ele se tornou um grande expansor, né, expansor no sentido de criar grandes técnicas, criar
importantes movimentos, criar importantes praticantes e divulgador no sentido de proliferar o sistema e até, quem sabe, cofundador no sentido de criação do sistema junto, né? De amplificação do sistema com a matéria lá do grama verde, do Shinsan Woshan. Então, isso é um pouco controverso. Lá na escola de Kimui, quando a nossa organização foi a primeira vez para a China, eles só falavam em Chanren. E olha que louco, eles falavam que o Chanren tinha um discípulo, que era o Chan Hun-sin, e que ele tinha uma escola em Foshan, só que ele foi lutar na Guerra do Ópio, como ele realmente foi, só que na volta da guerra, ele sofreu uma empreitada por 3 mestres inimigos que acabaram matando o Chan Hun-sin. Então, essa foi a história que contaram para o pessoal que a gente foi na ITKFA a primeira vez quando a gente foi para a China. Quando a gente não, né? Mas quando a ITKFA foi para a China. E então ele não tinha criado escola nenhuma, o Chan Hun-sin não teria criado escola, não fundou escola nenhuma, não fez nada, ele só foi até a montanha Bakpai, pegou a palma de Buda e voltou e ensinou isso para o Chanren. Mas quem colocou os ensinamentos da palma de Buda dentro do sistema do Choi Folk e do Liao Shan foi o próprio Chanren. O Chan Hun-sin só foi o intermédio, ele só aprendeu lá com o grama verde e trouxe, e o Chanren juntou tudo. E o Chan Hun-sin não teria feito nada, porque ele morreu quando ele estava voltando de Foshan da Guerra do Ópio. Mas aí, 2 anos depois, pessoal, a gente volta para a China, vai para Foshan e vê a escola. A escola fundada pelo Chan Hun-sin. E fala, peraí, como assim? E aí o mestre que estava lá fala, não, o Chan Hun-sin deu aula aqui por 30 e tantos anos. O quê? Então ele não morreu voltando? Aí ele conta toda a história sem nem mencionar o Chanren. Na palestra ele conta toda a história sem nem mencionar o Chanren. O Chan Hun-sin, o Chan Hun-sin, o Chan Hun-sin, o Chan Hun-sin, o Chan Hun-sin. Aí no final da palestra o mestre Serra perguntou, mas e o Chanren? Aí o mestre lá da escola de Foshan fala, o Chanren é cofundador do estilo. Então cada um fica puxando a sardinha para o seu lado, né? Isso é muito legal, porque a gente não tem de fato uma história que a gente sabe qual que é verdadeira, mas ela tem muitas vertentes. Fala, Vitor. Você queria falar? Faz tempo, mas o papai não era nascido nessa época. O papai nasceu em 1953. Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. Meu pai nem estava nascido. Ele é de 53, dia 1º de março, faz aniversário. Vamos lá, então. Vamos continuar, senão não vai dar tempo, Vitão. Vamos lá. Tá bom. Boa sorte aí. Nós. Então, gente, existe inclusive algumas... Eu encontrei isso aqui num site de uma organização de Tchulifá da Europa, né? Existem algumas organizações que colocam o Tchulifá com esses 3 grandes pais. O Chanren, que teria sido o fundador do estilo, e que levou a linhagem chamada linhagem Kimui, que é a linhagem que ele ensinou só para a família dele, pai para filho, pai para filho, pai para filho. O Chan Hun-sin, que criou a linhagem Hun-sin, que é o grande expansor do estilo. E o Tan-san, que teria sido um discípulo do Chan Hun-sin. Ele foi aluno do Chan Hun-sin por um tempo, só que ele já era mestre de Hungar. E ele arranjou confusão com os alunos do Chan Hun-sin e foi expulso da escola. Então, ele não aprendeu todo o conteúdo do Hun-sin Tchulifá. E aí, ele teria criado uma terceira linhagem, que é uma parte do Tchulifá com os conhecimentos que ele já tinha de Hungar, que é o chamado Baksin Tchulifá, né? Esse Tan-san seria o pai dessa linhagem Baksin, que é uma linhagem bem mais simples. Se vocês pesquisarem no YouTube, Baksin Tchulifá, vocês vão ver que eles quase não têm nem kati. É muito mais movimento de luta, de combate, né? Eles quase não têm katis mesmo. São desenvolvimentos muito separados, muito diferentes, porque ele teria tido só uma experimentação com a Hun-sin, com o Chan Hun-sin. Dentro do site do mestre Tomizaki, da escola do mestre Tomizaki, ele comenta sobre essas 3 linhagens, né? O Chanren, que desenvolveu a linhagem Kimui, passando só de pai para filho. O Tan-san, que criou uma linhagem mais restrita, muito pequena, um Tchulifá mais simplificado. E o Chan Hun-sin, que teria explorado a
o Tio-Lifá de forma mais ampla, né? Enfim, dizer que os três são os pais fundadores do Tio-Lifá, Kung Fu, talvez seja um pouco puxado, né? Acho que dizer que eles são fundadores talvez seja um pouco puxado, mas que eles são figuras importantes, eles são. E aí, voltamos agora para aquela história que eu estava falando, que em 1949 inicia a República da China, com o Partido Nacionalista, logo acaba a dinastia Qin, acaba aquela história dos manchus estarem no poder, os chineses finalmente retomam o poder, num partido nacionalista, ou seja, que defendia mesmo a nacionalidade, que defendia mesmo aquela coisa assim da cultura tradicional chinesa. Mas esse partido rapidamente é deposto, né, por um grupo extremista comunista liderado por Mao Tse-tung, e ele instala a República Popular da China, que é a República Comunista Chinesa, que é como a China vive até hoje. Mao Tse-tung governou a China por muitos, muitos anos, até o governante atual, que é o Xi Jinping. Em 1966, o Mao Tse-tung, junto com a mulher dele, lideram a chamada Revolução Cultural Chinesa. E a Revolução Cultural Chinesa era basicamente o oposto do nacionalismo, né? Ela era tentando destruir toda e qualquer ligação à cultura tradicional chinesa. Então, o Mao Tse-tung persegue mestres, mata professores, queima livros, destrói templos, destrói todo o arcabouço físico de material, de livro, teórico, tudo isso que poderia trazer conhecimento, ele destrói. Primeiro, pelo medo. O medo de que artistas marciais pudessem ir contra o governo dele. O medo de que lutadores pudessem ser muito bons contra ele. Um medo que esteve presente em quase a totalidade das dinastias chinesas, quase a totalidade das dinastias chinesas. E é por isso que o Templo Shaolin foi destruído tantas vezes. Destruído e reconstruído, destruído e reconstruído. Porque vários imperadores também tinham medo e iam perseguir eles, né? Mas nesse caso, o Mao Tse-tung faz uma coisa muito incisiva. Além de buscar, além de matar mestres, né, mestres, queimar livros, ele também persegue o confucionismo, ele persegue o budismo, ele persegue o taoísmo, né? Ele realmente corta toda a cultura tradicional. E isso empobrece muito o Kung Fu que a gente conhece hoje, né? Os poucos mestres que sobrevivem viajam se refugiam em Macau e Hong Kong, que eram províncias que não eram da China continental na época, né? Hong Kong era britânica. Então, por conta acho que Macau era de Portugal, se não me engano, não tenho certeza. Por conta disso, hoje a gente encontra Sim, Macau português. Portugal, né? Obrigado, professor. Por conta disso, hoje a gente quase não encontra Kung Fu tradicional na China continental. Quase não encontra. A gente foi para a China e a gente não viu Kung Fu na China. Kung Fu tradicional. O único lugar da China que a gente viu Kung Fu tradicional foi em Foshan. Foi lá na escola de Tio-Lifá, né? E assim, escola, vírgula, porque a escola já não pode mais funcionar como escola. Ela é considerada um museu. Só que no museu eles ensinam algumas crianças e tudo mais, né? O Mao Tse-tung e a República Popular Chinesa, eles estimulam o Kung Fu moderno, o Wushu moderno, que é o Wushu olímpico, a modalidade atlética, né? O Kung Fu como esporte, que é aquele Kung Fu que a gente vê com malabarismo, com acrobacia, com saltos performáticos, fantástico, lindo. Pessoas que têm capacidades incríveis, habilidades maravilhosas, que exigem treino fenomenal. Só que por que ele estimula? Porque eles lutam arduamente para que o Wushu olímpico entre nas Olimpíadas, consiga entrar nas Olimpíadas, porque dessa forma eles vão ter os melhores atletas de Wushu olímpico, sem dúvida. Porque as demonstrações que a gente viu lá são fantásticas. Que fique muito claro aqui, gente, que eu não estou fazendo a alusão política nenhuma, tá? Você é contra o comunismo, você é fascista, ou você é comunista, você é nacionalista. Não é nada disso. Só estou trazendo a questão. Não tem nada a ver com o governo comunista dele.
tem a ver com o governo ditatorial, né? Que primeiro tinha medo, um governo ditatorial pode ser de qualquer linhagem política, né? Então, primeiro, tinha medo dos artistas marciais poderem ir contra ele, e segundo, a questão da censura, né? Governos ditatoriais são lembrados por sua censura, ou seja, nada, não pode falar nada que é oposto a mim. Quem fala oposto a mim, tá errado. Fala, professor Renato. Então, só ressaltar, não sei se o senhor ia falar isso ou não, mas, enfim, foi nessa época, tanto o Léo quanto o Vitor, que muitos mestres chineses vieram para os Estados Unidos, né? Principalmente para São Francisco. Então, você pega São Francisco hoje, é um polo muito grande de Kung Fu. Então, tem até a cidade, tem um bairro chamado Chinatown, lá em São Francisco. No ano passado, 2019, eu estive lá, conheci algumas escolas de Kung Fu. Então, por esse motivo, muitos mestres vieram para os Estados Unidos. E aí, depois, como os Estados Unidos têm uma ligação muito forte com o Brasil, hoje a gente pode dizer com toda certeza do mundo que o Brasil está entre os principais países de Kung Fu tradicional do mundo. Então, dizem que a China ainda é o berço do Kung Fu, não tem como negar, mas é o berço do Kung Fu. Então, o primeiro Kung Fu tradicional, no meu ponto de vista, é da China. Depois, os Estados Unidos e o Brasil podem dizer que tem uma boa briga aí. Se o Brasil não for o segundo Kung Fu tradicional do mundo, terceiro não passa, entendeu? Então, o Kung Fu tradicional brasileiro hoje ele é muito respeitado no mundo. Então, por causa desses motivos aí que aconteceram essas vindas do pessoal para fora, entendeu? Porque realmente o Mao Tse Tung, ele fez exatamente isso que o Léo falou. Segue em frente, Léo. Agora que eu vi que a Carol Capani tá aí. Oi, Carolzinha. Muito bem. Então, de fato... Quer falar, Léo? Fala aí. Rapidinho. Aproveitando esse negócio que o Sim falou, tipo, o pessoal indo pra Hong Kong, foi daí que começou a surgir muito também a parte do cinema Hollywood de luta de Kung Fu, né, também. Ainda a parte de Hong Kong também, que você falou, o pessoal ia pra Hong Kong, muito dos mestres, então acho que isso também envolve muito, né, também. O Bruce Lee, ele Bruce Lee, inclusive, né? Tá intimamente ligado a isso, né? A esse processo. Ele hoje é a grande figura que a gente associa com a ocidentalização da arte marcial chinesa, né? Que a popularização do Kung Fu no meio cinematográfico, que é um Kung Fu já totalmente degenerado, né? Que não é aquele Kung Fu, aquele Kung Fu mais tradicional que a gente conversa lá no Viva Kung Fu, mas assim, poxa, então ele só fez coisa ruim, Bruce Lee, ele trouxe um Kung Fu que não é o tradicional, ele trouxe um Kung Fu que não é a filosofia, a essência. Sim, ele trouxe um Kung Fu degenerado, mas se não fosse ele, talvez o Ocidente nunca tivesse entrado em contato. Era o Kung Fu mais atrativo ao público também, né? Às vezes o pessoal traz um Kung Fu, naquela época, um Kung Fu mais o Kung Fu principal, a origem, para um público daquela época, às vezes o pessoal não ia nem receber direito isso. É exatamente isso. E essa discussão foi a discussão de um dos Viva Kung Fu que a gente fez, né? Que é o segundo Viva Kung Fu, que é a degeneração do Kung Fu. É exatamente isso. Era o que era popular e a gente tem que agradecer por ele ter trazido isso pra gente. Né? Com certeza, com certeza. Então, nessa lógica da ida para Hong Kong e tudo mais, né? É que muitos mestres vão para Hong Kong, né? Dentro da nossa linhagem aqui, né? Ó, vocês podem olhar, essa é a nossa árvore genealógica do Choi Fa. Então, o Choi Fook, o Lai Shan e o Shin San Wo Shan, que é o grama verde, o Chan Hen, o Lang Wai, Pun Dik, Pun Sin e o mestre Lee Ko Hun. Em algum momento aqui, esses mestres aqui, o Lang Wai, o Pun Dik e o Pun Sin, tiveram que fazer essa transição aí para Hong Kong. E em Hong Kong, eles ensinaram ao mestre Lee Ko Hun. O mestre Lee Ko Hun, se vocês observarem aqui, ele foi um grande expoente do sistema Chulifá. Se vocês observarem aqui, sou eu lá na escola de Foshan, aquela de 1951, apontando a fotinha do Lee Ko Hun aqui, ó, lá na parede dos discípulos. Então, ele realmente é considerado um discípulo do Hun Sin Chulifá. Aqui é uma foto dele. Aqui é uma foto de um livro que ele escreveu sobre Chulifá, porque ele era um grande expoente, muito famoso. E aqui, essa é a rua em Hong Kong, porque a gente também foi para Hong Kong,
Lion Rock Road, é a rua onde ficava a escola do Lee Ko-hun, do mestre Lee Ko-hun, lá em Hong Kong. A rua dele ficava aí, a escola dele não existe mais, né? Mas a escola ficava aí. A gente teve a oportunidade, inclusive, de ir em Hong Kong fazer um curso com um discípulo do mestre Lee Ko-hun, que é o mestre Kong, que ensinou para a gente uma forma de Chulifá que não está presente na nossa linhagem, que é um Toicha, de mão. Então, depois do mestre Lee Ko-hun, quem aprendeu com o mestre Lee Ko-hun foi o mestre Tat Mawon, em São Francisco, também exatamente nessa história que o professor Renato explicou, né? E o mestre Tat Mawon, aqui também existe uma certa variação, existe uma certa discórdia, né? Uma polêmica, mas teria sido um dos responsáveis por trazer o Chulifá para o Brasil. Por quê? Porque em 1992, o mestre Serra, junto do mestre De Paula e o mestre Gabriel, da TSKF, onde a Carolzinha treinou no Louva-a-Deus, eles fundam o Instituto de Kung Fu Shaolin. O Instituto de Kung Fu Shaolin ensinava, na época, somente Louva-a-Deus. E o mestre Daniel Tomizaki, na época, era parceiro, colega deles, porque tinha treinado com o mestre Amaral também, do Louva-a-Deus. E num campeonato, o mestre Tat Mawon sai de São Francisco, vem para o Brasil, num campeonato internacional, vê o mestre Daniel Tomizaki lá nesse campeonato, fica impressionado com as habilidades do mestre Tomizaki e chama o mestre Tomizaki para ir morar com ele nos Estados Unidos. O mestre Tomizaki larga o último semestre de educação física que ele fazia na USP e vai morar com o mestre Tat Mawon para aprender Chulifá. Né? E aí, em 1996, o mestre Tomizaki traz, pela primeira vez, um seminário dentro do Instituto de Kung Fu Shaolin sobre Chulifá. E é aí que a gente considera o evento de inserção do Chulifá no Brasil, do mestre Tomizaki. Então, algumas outras famílias, a nossa família defende muito essa história, algumas outras famílias dizem que quem trouxe o Chulifá para o Brasil foi o Tat Mawon, né? A gente considera como ponto de inserção esse seminário, mas o Tat Mawon teve papel importantíssimo nele, porque foi ele que ensinou o Tomizaki. Depois do Tomizaki, o mestre Serra vai para São Francisco, fica 6 meses em São Francisco e vira faixa preta de Chulifá em 6 meses. Porque ele já era graduadíssimo em Louva-a-Deus. Depois ele volta, o mestre De Paula também vai para São Francisco, fica um tempo lá, também volta graduado em Chulifá. E aí, hoje, está aí a origem das grandes organizações de Chulifá do Brasil. A ITKFA, que é a nossa, com o mestre Serra e o mestre Tomizaki. A Hun Sin Chulifá, que é a Hun Sin Kung Fu Academy, que é a organização do mestre De Paula, né? E a Tat Mawon Kung Fu Academy, que é a organização do mestre Tat Mawon, que hoje já não existe mais no Brasil sob esse nome, mas nos Estados Unidos continua existindo. No Brasil, ela existe sob o nome de Lung Fu, né? E aqui, a nossa linhagem completa, com todas as escolas da nossa organização, visto lá depois do mestre Serra e do mestre Tat Mawon, todas as nossas escolas, inclusive a gente aqui, a definição ficou meio ruim, mas aqui, ó, Sirrin Léo, professor Renato, aqui embaixo, tá? Então, quando a gente fala para vocês, é o seguinte, olha lá, Chanren, então, ó, primeira geração, segunda, terceira, quarta, primeira geração seria o Chanren, aí primeira geração seria os discípulos do Chanren, o Chan Hon Sin, né, e os 18 Longhans, porque o Chanren é o fundador, né, é a primeira geração. Aí os 18 Longhans, o Chan Hon Sin seria a segunda geração, aí o Languai, terceira, Pundik, quarta, Punsin, quinta, mestre Lee Ko-hun, e o Pundik e o Punsin são considerados uma única geração, e o mestre Serra e o mestre Tomizaki seria a 7ª geração do Chulifá. Nós, aqui, eu e o professor Renato, a 8ª, e vocês, a 9ª geração do sistema Chulifá. Dúvidas, traumas, anseios, devaneios, sonhos, angústias, pesadelos. Demorou 3 dias, mas chegamos, hein? Chegamos! Sim, com certeza, chegamos. Né? Na verdade, a gente tem tempo ainda, Léo? Como é que está a questão do tempo? Professor, sem Deus a gente não consegue nada. Né? Verdade. Tá. 1 minuto e 10, professor. 1 minuto agora.
Então, eu não vou me estender, só queria agradecer. Esse assunto, ele é interessantíssimo para quem gosta de história. Daria para ficar conversando horas e horas sobre isso. A gente está com essa questão do Zoom. Mas, assim, gente, quem quiser se aprofundar mais, todo mundo sabe, não vou ficar chovendo no molhado, vocês têm livre acesso com a gente. A gente está sempre querendo conversar com vocês e aprender com vocês e trocar essa energia, trocar essas vivências, tá bom? Parabéns, a gente vai dar aula daqui a pouco. Parabéns, Léo, pelo conteúdo, parabéns quem estava a fim de aprender e vamos em frente. E na quinta-feira nós vamos fazer mais um bate-papo sobre perguntas, respostas, dúvidas, curiosidades, então vocês podem trazer as dúvidas da história do Churifá e outras dúvidas quaisquer que vocês queiram, tá bom? Até quinta, para outra semana a gente tem outras vivências, mas aí a gente explica para vocês na quinta-feira, tá bom? Beijão. Kim Lai.